Nós vamos ler o texto na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, né? Tem outras cartas, mas não vai dar tempo da gente poder entrar nesse assunto. Algumas cartas, ele escreveu várias cartas para essa igreja, especialmente na segunda carta, Paulo, ele vai destacar alguns dons que eu queria trazer para os irmãos aqui hoje. 8 dons que falam sobre o nosso testemunho. Segunda Coríntios 6, eu quero ler esse texto, nós vamos focar apenas em um versículo e parte de um outro versículo, mas é um texto que eu espero que o Espírito Santo de Deus possa falar no seu coração hoje à noite. Ele está aqui, e naquele primeiro cântico, né, não sei quem escolheu aquele primeiro cântico, eu quero dizer o seguinte, que Deus ele pode transformar um sepulcro caiado. Você já ouviu essa expressão, né? De Jesus falando para os fariseus. Ele está aqui hoje à noite, ele quer transformar sepulcros caiados, assim como ele fez com esse homem. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus, pois Deus diz, no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa. Não tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza. Aqui começa o texto que nós vamos expor hoje à noite. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo de Deus, do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Podem se assentar, queridos? Mas eu queria ler de novo os versículos que nós vamos refletir naquilo que Paulo, nesse belo texto, tem muita coisa rica nesse texto para a gente poder entender como que Deus usou a vida de um homem para transformar milhares de pessoas. E ele diz, mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade,
pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero, proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus que opera em nós. Paulo está declarando aqui 8 dons que são primordiais para quem é um verdadeiro crente. Quem nasceu de novo e se tornou um filho de Deus, ele vai expressar essas qualidades, essas virtudes na vida dele. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós podemos ver, Paulo tinha muitos colaboradores. A igreja cristã precisa entender que pastor sozinho não faz a obra de Deus. Ele precisa de mais colaboradores. Amém, queridos? Talvez Deus vai te levantar aqui hoje para ser um colaborador dessa obra que Deus quer fazer. Deus quer fazer uma grande obra através dessa igreja. Você acredita nisso, querido? Deus quer fazer uma grande obra através das nossas vidas. Tem muitas pessoas que precisam conhecer esse verdadeiro evangelho, porque tem outro evangelho que tem sido proclamado por aí, não é o evangelho que Paulo pregava, porque esse é o poder de Deus que transforma vidas. Esse é o poder de Deus que transforma sepulcro caiado em pessoas que têm um coração cheio do amor de Deus. E Paulo ele vai declarar essas 8 virtudes aqui. Eu me lembrei de Tiago 1,17, que diz que todo dom, todo presente desce do alto, do Pai das luzes. O nosso Pai ele tem o desejo de manifestar nos seus filhos qualidades que Ele é. E nós podemos aqui ver essa lista de 8 dons subdividido em 4 pares. São 2 qualidades que nós poderíamos destacar. Primeiro, a primeira delas é pureza e conhecimento. Queridos, é essencial a pureza nas nossas vidas. Muitas pessoas cantam e falam sobre santidade, mas nós temos visto uma grande falta de santidade naqueles que são chamados povo de Deus. Muitas pessoas estão mais interessadas em preservar uma boa reputação delas, mas não querem manifestar um estilo de vida que exalta o Evangelho de Cristo. E nós temos visto aí grandes obstáculos para o avanço do Evangelho, como tem sido esse, aumentou o número de evangélicos, mas o número de desigrejados aumenta assustadoramente, também pessoas que não têm religião. E os incrédulos gostam de usar as nossas incoerências como cristãos, especialmente os pastores, como desculpa para rejeitar Cristo. E Paulo tinha o cuidado de não fazer qualquer coisa que pudesse servir de tropeço, tanto a incrédulo como a cristão. E aí eu te pergunto, como é que você tem vivido, como é que você tem agido quando você sai, você vai para o shopping, para as pizzarias. Eu sou livre aqui, eu posso fazer o que eu quero, eu posso tomar, eu posso... Aí as pessoas passam e falam, aquele crente ali é lá da igreja do Ramon, lá da Igreja Batista Parque Granada. Mas aquele cara não é fiel à esposa? Como é que ele está saindo com outra? Queridos, eu não estou expondo ninguém aqui não, viu, Ramon? Não estou citando nenhum caso específico aqui não. Senão os irmãos vão ficar meio alarmados comigo hoje. Mas Paulo tinha um cuidado para não servir de pedra de tropeço para os incrédulos e também para os cristãos. Tem cristãos que têm a mente mais fraca. E aí você vai usar a sua liberdade para escandalizar o seu irmão? Paulo diz que nós não devemos usar a nossa liberdade de qualquer maneira. Liberdade não é para você fazer o que você quer e tudo que você gosta de fazer. E quando alguém não consegue exibir os resultados de uma nova vida espiritual, da graça de Deus, porque Paulo está dizendo aqui no início desse capítulo, cuidado que não recebam em vão a graça de Deus. Você ouve falar dessa palavra bonita, essa palavra tão maravilhosa. A graça de Deus é o poder de Deus que transforma as nossas vidas. Mas será que você recebeu essa graça? Assim como aqueles solos que Jesus falou, que quando recebe a palavra, e alguns recebem com muita alegria, mas depois o diabo rouba a palavra no coração delas. E elas não dão fruto na vida dela.
Paulo não queria que o seu ministério fosse desacreditado ou censurado pelas pessoas. E quando as pessoas não exibem os frutos da graça de Deus na vida dela, infelizmente é um cristão nominal, um religioso, uma pessoa que ainda precisa experimentar o novo nascimento na vida dela. A primeira virtude que encabeça a lista do apóstolo Paulo, de quem realmente é salvo, que foi separado por Deus para fazer a vontade dele, é a pureza. Lembram? Sem santidade ninguém verá o Senhor. A igreja precisa voltar os seus olhos para o coração de Deus, um Deus santo, santo, santo. Isaías, um profeta que talvez muitas pessoas pensaram, esse cara é muito santo. Quando ele viu a glória de Deus, ele disse, eu sou um homem de impuros lábios, eu vivo no meio de uma geração corrompida. Nós falamos sobre isso no grupo outro dia. A pureza é algo essencial nas nossas vidas. E a outra palavra aqui, que é utilizada pelo apóstolo, a palavra conhecimento, ou alguns aí podem achar que conhecimento é o conhecimento intelectual. Tem muita gente que tem muito conhecimento nas igrejas, tem muito conhecimento cognitivo. Mas eu te pergunto, esse conhecimento todo serve para fazer com que ele se torne cada dia mais uma pessoa segundo a vontade de Deus? Ele está vivendo no centro da vontade de Deus? E eu fiz questão de procurar o significado da palavra entendimento, que é do latim entendere, que significa estender, alargar, abrir, ter a intenção de. Aí, quando nós falamos que precisamos ser intencionais nas nossas ações, tanto para orar, tanto para evangelizar, tanto para discipular, nós precisamos de ter intenção na nossa vida de fazer as coisas. Eu queria citar aqui, irmãos, eu estava lavando o passeio da minha casa, né, cheguei de Poços de Caldas na sexta-feira, no sábado eu tive que fazer faxina, né, e eu estava jogando água no meu passeio e o vizinho saiu do portão e eu comecei a conversar com ele. E não sabia o nome dele, minha esposa sabe. Eu falei, não vou falar o nome dele, mas eu falei, conversei um tempinho com ele, jogando água na rua, né, molhando parte da rua dele também lá, na frente da casa dele. E falou, olha, eu queria te fazer um convite, eu quero te levar lá no grupo onde nós oramos e estudamos a Bíblia. Você poderia ir comigo? Ele falou, pode marcar que eu vou. É um senhor que está vivendo sozinho na casa dele, junto com o neto. É uma pessoa que precisa, né, de viver em comunidade. Viu, Rômulo? Vou levar mais um na sua casa, né? É o meu desejo, poder testemunhar para os meus vizinhos do amor de Deus, e assim, quantos Ele quiser também nos levar a fazer isso. Nós precisamos ter intenção. Agora, essa ação de alargar o conhecimento implica num exercício de chegar a um objetivo pretendido. Por que você vem à escola bíblica, meu irmão? É só para conhecer mais teologia, mais termos novos? Ou para fazer o seu coração estar preparado para compartilhar sua fé com aqueles que não conhecem Jesus ainda? E a linguagem aqui expressada, né, de alargar os conhecimentos, é fazer com que uma pessoa chegue a um entendimento consigo mesma e com outros. Porque ela vai sair da sua zona de conforto e perceber mais perspectivas, além de seus preconceitos e intolerâncias. Às vezes nós viemos aqui na igreja, saímos daqui com a pregação de domingo à noite, e como é que é o restante da semana? Você é uma pessoa que ora, que se importa com as pessoas, ou você está sempre julgando o outro, né, por estar vivendo dessa ou daquela outra maneira que não agrada a Deus? O entendimento consiste justamente numa ação de chegar a um acordo, onde nós precisamos andar juntos, em unidade, aumentar a abundância. Eu lembro que no meu convite de casamento é melhor serem dois do que um. Quando dois trabalham, a melhor paga.
E eu lembrei de Amós 3,3, que lá está escrito, né? Inclusive até usado esse texto também em alguns convites de casamento. Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Deus precisa estar nos levando realmente a ter um acordo com Ele sobre o que é a vontade dEle para as nossas vidas. E eu gostei da Bíblia Viva, essa paráfrase que diz: como é que podemos caminhar juntos com os pecados que vocês praticam, nos separando? O pecado nos separa de Deus e nos separa também um do outro. Jesus, ele não veio criar uma nova religião. Tem muita gente que não concorda comigo e consuindo, porque cristianismo não é uma nova religião, e dentre outras. Cristianismo é restaurar relacionamentos. É o relacionamento do homem que foi rompido com Deus e do seu semelhante com o outro. Vocês entendem isso, queridos? Amém? Cristianismo é restaurar o relacionamento do homem que está separado do seu Criador e também do seu, até de pessoas que não conseguem conviver com os da sua própria casa. Deus quer transformar os relacionamentos. E Deus quer purificar os nossos corações, para que possamos experimentar, dar muitos frutos para a glória de Deus. Se nós tivermos acordo, se nós andarmos juntos, Deus vai multiplicar essa igreja aqui, não só em números, mas em qualidade também, porque eu creio que qualidade e quantidade não são opostos. Eu creio que uma igreja pode ser saudável e ela pode crescer também. As pessoas vão aprender a viver em acordo e testemunhar da graça de Deus. Tem um homem chamado Pseudo Simeão, que diz que fora da obediência não há consciência pura. Guardar a nossa consciência pura é fundamental para você não carregar a culpa. Eu tenho aprendido com o apóstolo Paulo que eu não quero carregar a culpa até a volta de Jesus. Eu quero que o meu coração possa transbordar da graça de Deus, para que eu possa desfrutar desse relacionamento com Deus e que também possa gerar vida na vida de outras pessoas. Grandes homens na história, quando olham para o apóstolo Paulo, veem que ele deixou um legado. A palavra intencional nos lembra a questão de legado. Qual o legado que você tem deixado para os seus filhos? É um legado de riqueza material ou um legado de exemplo e de vida piedosa para os seus filhos? Como eu falei ontem, eu vi o choro de uma mulher, uma irmã, que o filho já foi preso pela 4ª vez. É uma irmã nas nossas igrejas. Eu falei, eu vou orar pelo seu filho, irmã, porque eu sei que isso entristece muito o coração de um pai e de uma mãe, em saber que o seu filho está sendo levado para as drogas, e muitos também para promiscuidade sexual também. E muitos, quando entram na faculdade, se desviam, porque começam a ouvir ideologias e certas agendas políticas que levam as pessoas a desacreditar no Deus da Bíblia, no Deus dessa palavra, dessa mensagem que nós cremos e compartilhamos. E eu quero te perguntar, que legado você tem deixado para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus vizinhos? Que Deus possa te ajudar a voltar o seu coração para Ele e experimentar isso na sua vida. A segunda dupla de dons que ele menciona é a palavra Espírito Santo e amor genuíno. O Sinclair, do livro que eu mencionei para vocês, ele diz que muitas vezes a igreja tentou mostrar a divindade do Espírito Santo a partir de passagens que falam dos seus atributos. Ele ordena, ele proíbe. Olha, você pode entristecer o Espírito Santo. Né? Muitas vezes a igreja ficou preocupada com dons espirituais. Falar em dons espirituais, dons de língua, dom de línguas e outros dons. Mas se esqueceram de conhecer quem é o Espírito Santo.
E quando nós lemos o Evangelho de João, especialmente do capítulo 13 até o 17, é conhecido como o discurso do cenáculo. Jesus vai falar muito sobre a Trindade. Quem é o Espírito Santo? Ele veio para ser o nosso conselheiro. Ele veio para ser aquele amigo para estar do nosso lado. E eu queria que o Vinícius colocasse para nós uma imagem aí. Eu queria passar rapidamente. Nós trabalhamos no grupo sobre a questão da pericorese. Talvez você nunca ouviu falar nessa palavra estranha, né, Ramon? Pericorese divina. É uma dança da Trindade que o Evangelho de João vai falar. E esse termo foi usado pelo bispo de Constantinopla no IV século, Gregório Nazianzeno. Ele fala sobre a Trindade, são 3 pessoas, são distintas, e elas se relacionam entre elas. E aí ele olha para uma dança de roda, e ele tenta mostrar que a Trindade, eles são harmônicos, eles como se estivessem numa dança, numa alegria. Né? Você já brincou de essas rodas de criança? Quem já foi pequeno aqui já brincou? Estou ouvindo um sorriso ali. Isso lembra com saudade, dá alegria, não dá? De ver que aqueles meninos felizes, né, quando estão ali rodando. Pode passar outra imagem? Bom, essa é uma imagem que alguns utilizam para dizer que os 3 possuem a mesma eternidade, a mesma imutabilidade, a mesma majestade, o mesmo poder. No Pai está a unidade, no Filho a igualdade e no Espírito Santo a harmonia entre a unidade e a igualdade. Essa é uma frase de Santo Agostinho. Mostra outra imagem, a pintura. Essa é uma pintura de um russo chamado Andrei Rublev, no século XV. Ele tentou retratar a Trindade com 3 figuras de anjos. Vocês lembram lá de Abraão, quando recebeu a visita de 3 anjos na tenda dele? Ele tentou expressar, porque ele falou com aqueles 3, como se fosse com um só. Nós vemos aqui à minha esquerda a figura do Pai, no centro a figura do Filho e depois a figura do Espírito. Nós sabemos que a igreja evangélica se dividiu, e às vezes tem se dividido por conta de questões políticas, poder, mas Jesus ele orou para que todos nós fôssemos um, assim como ele é em João 17. Né? Ele não orou por unanimidade. Igreja não existe unanimidade. Ele orou para que nós fôssemos unidos, que nós tivéssemos harmonia entre nós. E ele não quer que nós sejamos formatados. Tem uma igreja que diz, olha, nós somos muito unidos, nós nos congelamos. Vocês entenderam essa declaração? Nós somos muito unidos, mas nós nos congelamos. Não é esse tipo de unidade que Deus quer, não, queridos. Nós temos que aprender a conviver com diferenças e viver em amor com as pessoas. Mas, irmãos, é tão bom quando a gente começa a ver que o nosso Deus é um Deus alegre. Na presença dele há plenitude de alegria, amém? Nós podemos experimentar isso. O mundo lá fora está querendo chegar a um lugar assim, mas só tem na presença de Deus. Não existe como é que é os termos aí, né? Na discoteca. E tem até a igreja querendo transformar igrejas numa discoteca gospel, né? O povo quer colocar luzes e tal, e usar questões para atrair os jovens. Eu falava com o John Mike que nós não temos que fazer nada para atrair essa geração, usando coisas do mundo. Nós precisamos atrair por causa da presença de Deus, do Espírito Santo. Amém, queridos? A presença do Espírito em nós é que tem que fazer com que as pessoas queiram conhecer essa alegria, essa vida abundante que Deus nos traz. E a outra dupla de dons é a palavra paciência e bondade. Quando Paulo falou no Coríntios 13 sobre o amor, Paulo não quis expressar qualidades. A gente acha que amor só se expressa em falar coisas bonitas para o outro. Mas amor, lá no original, é verbo. São ações. É muito bom quando você diz para a pessoa, olha, eu te amo. É bom a gente falar, pronunciar que a gente ama as pessoas. Mas é importante que você demonstre ações, né, que dê importância a elas.
E nós vamos expressar uma vida dinâmica e exuberante se o Espírito Santo habitar na nossa vida. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele e também não tem como produzir alegria. Você pode produzir qualquer coisa na sua vida. Uma alegria superficial é como aqueles que se drogam ou que bebem álcool, tem uma alegria passageira. Mas a alegria do Espírito é algo que é constante na nossa vida. E lá, quando Paulo diz paciência e bondade, são duas coisas que têm que caminhar juntas. São duas virtudes que caminham de mãos dadas. Como é que você vai andar a segunda milha com uma pessoa e não vingar o mal que às vezes você sofreu? Talvez algum irmão de igreja até passou você para trás. E aí? Você vai sair da igreja porque você se decepcionou? Mas se você tiver o amor de Deus no seu coração, você vai ter paciência, você vai ter bondade. Nós vivemos numa sociedade caracterizada pela superficialidade e pela ansiedade, pela hipocrisia. E as pessoas são movidas pelo imediatismo. Vocês se lembram da oração do americano? O Swindon escreveu a oração do americano: Senhor, dê-me paciência nesse instante. Deus, eu quero paciência, mas me dá agora. E Deus não produz paciência na nossa vida se você não aprender a suportar as dificuldades, as adversidades, assim como o apóstolo Paulo passou por muitas intempéries na vida dele. Eu até compartilhei com o Ramon de uma palavra que o Sinclair usa nesse livro, a palavra perseverança. A perseverança é um dos atributos de quem é salvo. Ele vai perseverar até o fim. Não é porque ele vai ser salvo, porque ele perseverou. A condição que Deus dá para quem recebeu pela fé esse evangelho, ele vai perseverar, ele não vai desistir do Senhor. Ele pode até desviar, mas ele vai voltar para os caminhos de Deus. É uma palavra que até o John Michael, né, ele conhece muito, que é a palavra endurance, no inglês, que significa continuar fazendo algo difícil, desagradável, doloroso por muito tempo. Você sabe que o atleta tem que se preparar muitos meses antes de uma competição. E essa palavra, resistência, é uma palavra que nós precisamos resgatar no nosso vocabulário, queridos. Ser resistente às dificuldades, às intempéries que nós experimentamos, às vezes, num grupo, numa comunidade. Deus quer nos levar a ter paciência, a suportar as pessoas. Não é fácil suportar a gente, você sabe disso. Mas Deus quer nos levar a ter essa resistência para alcançarmos as pessoas. E a outra virtude é bondade. Bondade é o oposto de severidade. É ter cortesia, ter simpatia. A minha esposa, depois que ela participou do congresso, Multiplique, falando que a gente tem que ser intencional para fazer amizade com as pessoas, ela foi para a academia e chegou lá e pegou a última ficha para fazer pilates. E aí chegou uma outra mulher, sabe o que ela fez? Ela pegou a ficha dela e entregou para aquela mulher. Pessoal, todo mundo ficou espantado, ninguém faz isso. E aí eles deram um jeito de pegar uma outra ficha de uma mulher que tem algumas necessidades especiais, e elas subiram para fazer esse negócio de pilates. Eu não sei muito bem o que é isso, não, mas é uns exercícios lá que, né, as mulheres gostam de fazer. Mas eu te pergunto uma coisa, do lado de quem que aquela mulher que recebeu a ficha da minha esposa, ela foi sentar? Ela foi sentar do lado da minha esposa e começou a puxar a conversa com ela. Essa é uma outra virtude que nos leva à maturidade, nós precisamos ser simpáticos com as pessoas. Quantas vezes você passa perto do seu vizinho e você nem cumprimenta ele? Você abaixa a cabeça e você não quer ser visto? Quantas vezes você cumprimenta o seu vizinho, diga um bom dia para ele, no supermercado, procure se aproximar das pessoas. Eu já tenho uma aparência meio rude, né? O pessoal tem medo até quando eu mando umas mensagens para o WhatsApp, né? Fala, não, mas eu estava com medo de você. Eu falei, cara, com medo só porque eu escrevi umas palavras lá.
Né? Para você ficar à vontade. Esse negócio de WhatsApp, querido, mensagem é muito impessoal e eu não gosto. Aí eu tenho que ligar para a pessoa e falar, ô fulano, rapaz, você não entendeu nada. Tá? É igual uma certa mulher que chegou para outra pessoa e falou, você não tem medo de mim, não? Irmãos, nós não temos que querer colocar bronca em ninguém, não. Nós temos que aprender a ser pessoas corteses. Se você estiver no ônibus, né, ceda o lugar para as pessoas, seja gentil. Né? A cortesia não é inimiga da piedade, já dizia Thomas Watson, um puritano. Né? Ser crente não é ser uma pessoa mal educada, né, que não se importa com as outras pessoas e que não desiste facilmente dos outros. É você também ser bom, é você se importar mais com os outros do que com você mesmo. Abra comigo lá em Marcos 3, 20 e 21. Você sabia que Jesus foi chamado de doido pelos parentes dele? Pode ler para nós aí, Ramon, né? Em voz alta para nós. Jesus, que é isso? Você tem que comer. E foi ele mesmo que diz, olha, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele sabia da missão que ele tinha. Eu não estou dizendo para você ficar aí, né, sem comer muitos dias. Eu sei que num tempo atrás, aí, até entre os batistas, era até proibido falar sobre jejum, né? Jejum é bíblico, queridos. E Jesus se importava mais com os outros do que consigo mesmo. Nós temos que aprender com Jesus, a nos importar com as pessoas, a não desistir facilmente das pessoas. A outra dupla de virtudes e dons que Paulo fala é a palavra da verdade, o poder de Deus. E aí me lembrei de Mateus 15, 6 a 9, que Jesus vai dizer, olha, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição, hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito. Esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas, como se fossem mandamentos de Deus, mandamentos divinos. Mas eu sei que tem muito crente negligenciando a oração secreta. E Jonathan Edwards, ele vai dizer, olha, você pode mostrar sua boa vontade em negligenciar toda a adoração a Deus que Ele merece. Aqueles que oram apenas quando estão numa reunião de oração, eles não oram particularmente. Aquele que não ora onde ninguém o vê. Jesus disse que quando você for orar, você tem que entrar onde, querido? Você, quando for orar, você tem que orar onde? Quando você entrar pela porta da igreja aqui, do templo, é lá no seu quarto, na sua intimidade, sozinho, onde ninguém está vendo. Aquele que rejeita a oração, na verdade, rejeita o culto a Deus. O principal dever do crente é orar, mas muitos têm negligenciado a prática da oração. Não adianta a gente falar de oração, ensinar sobre oração, se você não praticar, querido. Se você não buscar a Deus individualmente. Agora, tem umas pessoas que começam bem e depois desanimam. Os hipócritas não conseguem manter o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Muito tem se falado dos admiradores, né, dos puritanos. Né? O pastor da Presbiteriana Manancial de Natal, ele fala, olha, tem muitos jovens até que admiram a doutrina dos puritanos, falam como é bom a teologia deles. Mas eu te pergunto, eles estão buscando a viver a mesma piedade deles? Homens que dobravam os joelhos em oração. Mas a gente vê muitos jovens discutindo teologia, termos filosóficos, até na faculdade. Mas não oram, não evangelizam, não discipulam as pessoas. Irmãos, o apóstolo Paulo ele não falava ou cantava do poder de Deus, mas ele experimentava o poder de Deus na vida dele. Você quer experimentar o poder de Deus na sua vida, querido? Nosso Deus é um Deus poderoso. Dobra o seu joelho. Comece a orar. Comece a buscar a presença de Deus. Deus vai falar com você. George Muller,
né? Muitos já ouviram falar dele, esse homem que ajudava num orfanato. As pessoas diziam que ele orava pelos amigos, pelos não convertidos, pelas pessoas que estavam distantes do Senhor. E certa vez ele orou pelos filhos de um amigo, e ele foi vendo um a um se converter. 3 pessoas, depois de 10 anos, o primeiro se converteu, ele continuou orando pelos outros 2. 10 anos depois, o outro aceitou Jesus, e depois ele persistiu orando pelo terceiro. O terceiro se converteu depois da morte dele. Eu já ouvi relato de que ele orou 50 anos para a conversão de uma pessoa. E nós, às vezes, temos esmorecido nas nossas orações a orar pela salvação das pessoas. E eu tenho que confessar à noite, até o cântico, né? Eu falei, bom, eu vou ter que confessar o meu pecado aqui hoje à noite. Eu vim de um congresso muito bom, mas eu cometi um pecado ao chegar em casa. O meu sogro teve uma queda na semana passada, e eu tive que levantar 4 horas da madrugada, no sábado, para ajudá-lo a se levantar. E aí depois a minha esposa, vem dormir. Eu falei, eu não vou conseguir dormir agora. Eu vou ficar mais um tempo aqui, eu vou orar e vou ler a Bíblia. Eu vou ler o texto para vocês, que Deus falou no meu coração. Eu estava em pecado. E eu vou ler esse texto e vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Paulo diz em 1 Timóteo 3, 6, de 3 a 5, talvez alguns nos contradigam, mas esses são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas. Têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Eu tive que ligar para esse pastor e pedir perdão, porque eu percebi que ele mudou o semblante dele comigo. Eu orei para ele e confessei para ele o meu pecado, porque ele ficou estranho comigo. E eu tive que pedir perdão e orei antes disso. O meu coração foi repreendido pelo Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia para obter informações, como muito pastor faz, ele só pega a Bíblia para ler e preparar sermão. Você lê a Bíblia por tradição, porque você tem que ler a Bíblia, ou porque você quer que Deus fale com você? Você quer que Deus fale com você? Então Ele vai te corrigir. Aí, Ramon, no sábado, na reunião de oração com os pastores, eu falei, olha, eu fui repreendido, o Espírito Santo me repreendeu quando eu fui ler a palavra de Deus. Ele falou, graças a Deus, irmão, Deus corrige quem ama. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Se eu leio a Bíblia e ela confronta o meu pecado, eu tenho que ser alegre, porque eu sou amado por Deus. Deus quer te corrigir para que você não seja condenado com esse mundo. E me lembrei da frase que Doriane diz, os manuais de estudo bíblico nos ensinam como examinar a Bíblia. Mas ele sugere que nós temos que perguntar o que a Bíblia diz contra mim, contra os meus preconceitos, contra a minha religiosidade, contra a minha mornidão, contra a minha falta de amor, a minha negligência na oração. Como é que você diz que é um crente que tem fé, mas não ora? Quem tem fé, ora. E acredita que Deus vai responder a sua oração. E nós precisamos amadurecer a nossa habilidade analítica, ainda mais eu, que tenho um perfil analítico, eu preciso amadurecer a minha visão analítica das coisas, porque muitas vezes eu julgo, e aí depois eu tenho que voltar atrás. Eu não posso sufocar a voz do Espírito no meu coração.
Eu tenho que me submeter aos mentores bíblicos. Nós temos aprendido isso com Wayne Cordeiro. E Carson também diz que não é o acúmulo de conhecimentos que nos levam a compreender melhor as Escrituras, mas é obedecer. Deus está nos chamando a obedecer às Escrituras. Será que você está disposto a aplicar o que você tem aprendido ao estudar a Bíblia? Independente do custo que isso requer, nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Todas essas virtudes que o apóstolo diz, isso vai manifestar o seu ser. Pureza, conhecimento, querido, intelectual, infla, mas não edifica. Deus não tem interessado em você ter muito conhecimento teológico se você não tem uma vida frutífera. Quantas pessoas você já evangelizou e você ganhou para Jesus? Até aqui, durante todos esses anos que você tem frequentado essa igreja. Isso me incomoda, porque eu vejo que muitos cristãos não estão frutificando. O que você vai apresentar para Deus naquele dia que você for prestar contas para Ele? Você vai dizer que você participou de tantas reuniões na igreja, você não perdeu uma escola bíblica? Pureza e entendimento. O Espírito Santo, ele é capaz de produzir amor genuíno, amor pelas pessoas que estão sendo levadas para o inferno. Deus vai te levantar, pode ser de madrugada, Ele pode te lembrar que você vai buscar a presença dEle para interceder pelos outros. Você vai experimentar ter paciência e expressar bondade pelas pessoas. Essa palavra tem poder, essa palavra é o poder de Deus. E nós precisamos, queridos, experimentar o poder de Deus nas nossas vidas. E algo que eu tenho clamado muito a Deus e tenho falado, eu não quero que a mão de Deus saia sobre a minha vida. Vamos ficar em pé nesse momento. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Ela, de fato, é a verdade que liberta o nosso ser de toda ilusão, de toda mentira, para que possamos experimentar a Tua presença em nós. Que o Senhor possa avivar os corações aqui hoje à noite, para que queiram expressar esses dons que o Senhor é capaz de fazer com que nós sejamos novas criaturas. Pessoas que possam viver um cristianismo autêntico, um cristianismo que busca te adorar e não negligenciarmos a prática da oração, que possamos viver em comunidade, nos importando mais com as pessoas do que com programas, coisas. Desafio o nosso coração, Pai, nesse ano, a olhar para as pessoas com o Teu olhar de graça, com o Teu olhar de misericórdia. Muitos ainda têm vivido para os seus próprios interesses, pensando no seu ganho material, em viver uma vida apenas de participação nos cultos, como se fosse um clube religioso. Mas nós não queremos viver assim, distantes desse poder maravilhoso que transforma os nossos corações, que tira toda ingenuidade, toda imaturidade, que nos faz, ó Pai, querer experimentar esse poder que muda a nossa história, que muda a nossa mente, o nosso coração, para obedecer ao Seu chamado à grande comissão, para irmos às multidões que estão aflitas, que estão necessitadas de ouvir
A única mensagem que pode dar a elas a esperança da vida eterna. Eu não nasci de novo para ficar apenas pensando na minha ida para o céu. Assim como o apóstolo Paulo, que era constrangido pelo seu amor, a querer que o seu povo fosse um povo salvo. E ele viveu os seus dias intercedendo, falando, sofrendo oposições para obedecer o teu chamado, Pai. Eu quero orar pela vida dos meus irmãos nessa noite, para aqueles que entenderam o seu chamado, Pai, e essas virtudes que o Senhor é capaz de colocar em nós. Que possa haver um desejo sincero, um comprometimento maior do que apenas um comprometimento com uma instituição, do que reuniões, mas que possamos ter a intenção de expressar a bondade do Senhor em nós para abençoar as pessoas. Que possamos fazer amigos com o objetivo de que eles conheçam a sua graça, que o Senhor é capaz de salvar o homem da ganância, do egoísmo, da infidelidade, para que possam ser filhos obedientes e fiéis à sua palavra, Pai. Muito obrigado por essa igreja e que ela continue, Deus, cumprindo o seu propósito, o seu papel, pelo qual o Senhor chamou a cada um de nós. Por essa família que quer ser família para os outros também. Aqueles que estão sozinhos e que precisam experimentar o calor humano de pessoas que se importam realmente com elas, não pelo que elas têm, porque elas podem oferecer, numa troca. Aviva, Senhor, o teu amor no coração dos teus filhos aqui, para que possam voltar os seus corações para a intimidade, a oração secreta, seja na madrugada, seja durante o dia, para que possam ouvir a sua voz e sermos conduzidos para cumprirmos a missão que o Senhor nos chamou para fazer. E que as pessoas possam corresponder ao Pai, a uma vida íntegra, a uma vida que expressa essa devoção, uma vida piedosa, não para que tenhamos necessidade de querer exibir, mas que a única coisa que se exiba em nós seja a sua glória, não seja a performance, não seja festas, mas seja a presença do Senhor com o seu povo, um povo quebrantado, um povo que ouve e que obedece a sua voz prontamente, ó Pai. Continue falando conosco, em nome de Jesus, é que eu oro e te agradeço.